Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós celebramos hoje a solenidade da Sagrada Família. Neste domingo, nosso coração se enche de alegria por tudo aquilo que o Senhor nos permite hoje recordar, por meio de sua santa palavra. E a partir da escuta da palavra do Senhor, nos dirigimos com fé à Eucaristia, para que encontremos força de tal forma que no Senhor Jesus possamos cumprir a sua palavra. Que a sua palavra se torne realidade. E hoje, de modo especial, que a realidade seja uma família santa, uma família sagrada. Não a família de Jesus, nosso Salvador. Não, mas a sua família, a minha família. Hoje somos chamados a escutar a palavra de Deus e entendemos toda a sabedoria que se encontra exatamente nesta maravilhosa criação divina, a família humana. Bom, as Escrituras vão nos ajudar para tanto. Vamos ver a primeira leitura. Na primeira leitura retirada do livro do Eclesiástico, nós encontramos diversas referências à figura do Pai. Aqui contando rapidamente, 8 vezes se diz Pai, ou se faz menção ao Pai. 8 vezes, e apenas 2 vezes a palavra nos fala sobre a mãe. Não que a mãe não seja importante, mas porque é mais importante ressaltar a relação que os filhos devem ter com o pai, as filhas devem ter com o pai. Sobretudo, esta relação deve ser marcada pela honra, pelo respeito, pela reverência. E por que isto tudo é importante? Devido à caridade. Não apenas a honra, sobretudo quando nós somos mais vigorosos, mas a caridade, para quando os nossos pais se tornam mais velhos e exigem de nós um amor especial, um amor a mais. Por isso, a caridade. A palavra, portanto, nos chama, nos convida a honrarmos o nosso Pai, e na medida em que ele envelhece, temos a oportunidade, talvez, de agir diferente do modo como nosso Pai agiu conosco. Sim, porque como é fácil nós encontrarmos pais que possam agir com agressividade na educação dos seus filhos, com indiferença, com desprezo. Dificilmente nós podemos encontrar alguém que diz: meu pai foi maravilhoso, meu pai foi perfeito. Conhecendo, portanto, a dimensão humana da família, podemos encontrar esta grande falha. Esta falha em pais que estão dentro de casa e tantos pais que são desconhecidos junto a filhos de mãe solteira, ou pais que não querem saber da criança. Querido irmão, querida irmã, se a figura do pai é proeminente, não é apenas para que nós possamos honrar e agir com caridade, sobretudo aqueles pais que agiram de uma forma que não foi correta, ou mesmo sendo correta, não foi suficientemente correta para nós, ou amorosa o suficiente, ou seja lá o que tenha faltado. O mais importante é que essas 8 vezes que a figura do Pai é mencionada nesse pequeno trecho, é para nos levar a entender e a voltar nossos olhos para além dos nossos pais na terra, a olharmos para o nosso Pai do céu, aquele que não tem erro, aquele que não tem defeito, o nosso Pai celestial. É assim que isto se torna claro quando nós vemos que, agindo com caridade para com o nosso Pai na terra, sobretudo quando ele fica mais fragilizado e vulnerável, nós podemos alcançar de Deus a graça do perdão. A caridade cobre os nossos pecados. Assim diz a palavra do Senhor. Honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. E no final deste pequeno trecho diz: a caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Então aqui nós somos lançados no começo e no fim a figura do Pai que nos perdoa. Isto então é maravilhoso. Não podemos apenas olhar o nosso Pai pela medida do nosso Pai na terra e todas as suas fraquezas, pecados, debilidades e erros, sobretudo que cometeram conosco.
e ainda mais sendo homens, talvez erros que imprimiram violência, agressão. Nós não podemos nos deixar conduzir por uma alma ressentida, por um coração ferido e devolver na mesma medida. Devemos ser capazes de responder a todo e qualquer mal com a caridade. A palavra também nos leva a mergulharmos no grande mistério da experiência de Jesus no seio da Sagrada Família. José, o pai adotivo de Jesus, e a Virgem Maria. O trecho do Evangelho foi retirado do livro de São Lucas, no capítulo 2, e ali nos mostra o casal, Maria e José, levando Jesus, o menino, a Jerusalém, para apresentá-lo ao templo e assim cumprirem as obrigações da lei. Sim, a palavra vai nos citar por 3 vezes a figura de Maria e José, ou vai se referir a eles como o pai e a mãe. 3 vezes. Quando eles levam a Jesus a Jerusalém, quando diz que o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se diziam a respeito dele, e depois diz lá no final, quando voltaram a Galiléia para Nazaré. 3 vezes. 3 vezes também nos coloca a imagem e a figura do templo. Levaram a Jerusalém. Ora, nós sabemos, porque em Jerusalém está o templo. E ele diz a ideia de Jerusalém, a ideia do sacrifício, fala que Simeão foi ao templo. E vai dizer que também, depois de ficar viúva, Ana não saía do templo. E essa profunda ligação, a figura da família, José e Maria, junto com Jesus, e a figura e a presença do templo, a igreja numa dimensão doméstica, São José, a Virgem Maria e Jesus. Assim também deve ser os nossos lares, a nossa casa. Uma casa não começa quando um filho nasce, ou melhor dizendo, um lar, ele não acontece quando um filho nasce. Assim como toma a gestação até o nascimento da criança, e também uma família precisa ser preparada e às vezes leva um pouco mais do que 9 meses. A família deve ser um templo, mas um templo, uma igreja, leva tempo para ser construído. Portanto, não basta ter um filho, não basta se casar. É preciso se preparar desde criança para podermos, aprendendo e observando os nossos pais, ouvindo deles, e então dizia, aprendendo e preparando o nosso coração para responder uma vocação, constituir uma família, sobretudo sob o princípio do amor e da fidelidade. É assim, então, que uma família pode se tornar templo de Deus, a igreja dita doméstica. Na igreja doméstica, onde o Senhor é amado e glorificado. Ora, dentre toda essa dinâmica em torno da Sagrada Família, e hoje é a solenidade da Sagrada Família, São José, a Virgem Maria e o nosso Salvador Jesus Cristo, nós encontramos aqui 6 referências à figura do Pai, na medida que é chamado de Deus e de Senhor. 6 vezes. 5 vezes encontramos a menção a Jesus Cristo e 3 vezes a menção direta ou indireta ao Espírito Santo. Isso nos leva a compreender que exatamente ao tratarmos de família, nós não podemos entender família fora da dimensão da fé. Sim, eu sei, a sociedade fala de família, por isso nós temos aí tantas estruturas desajustadas e desorganizadas de família, no sentido de que não é a família esperada, não é a família para a qual o Senhor criou o homem. A família deve ser vivida no amor. Não é porque em uma família não houve amor que agora podemos construir famílias segundo a nossa vontade, ou segundo as nossas dores, ou segundo as nossas feridas. Devemos seguir o projeto inicial de Deus, a figura do homem e da mulher os filhos, as filhas. Este é o projeto do Senhor, uma família de amor. Uma família de amor que é capaz de descobrir os mistérios dos valores e virtudes para uma vida séria e responsável a partir da fé na sociedade, construindo verdadeiramente a partir do amor uma civilização de amor. A civilização na qual Deus é o Senhor. Isto começa na família,
no coração de cada membro da família. Ora, ninguém melhor do que São Paulo para nos falar sobre família. Isto ele vai fazer em Efésios. Na segunda leitura, nós encontramos não Efésios, mas em Colossenses, no capítulo 3, a referência à família. E lá no final deste pequeno trecho de São Paulo aos Colossenses, também em Efésios, São Paulo fala sobre a família. São Paulo vai aqui nos colocar a respeito das obrigações e deveres no amor da esposa, do marido, dos pais e dos filhos. Na verdade, na sequência, da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. Em tudo, a marca e o tom é o amor, para que possa dar certo. Ora, nós não podemos pegar apenas a última parte e tentar vivê-la à força, as orientações que São Paulo nos traz. Se olharmos também todo o contexto da segunda leitura, vamos ver que 9 vezes São Paulo faz referência às pessoas da Santíssima Trindade. Sim, 9 vezes menciona ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. E o que nos faz entender que, mais do que uma regra psicológica, mais do que uma orientação de conduta, ou seja, moral, mais do que uma lei, uma obrigação na medida que lemos a palavra e queremos vivê-la à força, é antes de tudo a vivência de uma família e o seguir essas orientações na palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, pela carta de São Paulo, antes de tudo. É necessário ter um coração dócil, humilde, que segue e cumpre a palavra de Deus. Mas segue e cumpre a palavra de Deus porque o ama. Ama a pessoa do Pai, ama a pessoa do Filho, ama a pessoa do Espírito Santo. Sim, é verdadeiramente isso. Fala de Deus, nós somos amados por Deus, devemos nos revestir de sincera misericórdia, uma referência ao Espírito que nos permite viver a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Nos fala que o Senhor nos perdoou, nos fala da paz de Cristo, nos fala da palavra de Cristo, nos fala da sabedoria, nos fala de Deus e os cânticos, os salmos, nos fala do nome do Senhor Jesus Cristo. E apenas depois, e muito mais de tudo isso, dar graças a Deus o Pai, é que nos fala que as esposas, elas devem ser solícitas ao marido. E aos maridos devem amar as suas esposas, os filhos obedecer os pais e os pais não intimidar, não serem excessivos, mas serem no amor adequados, levando os filhos além, a irem mar adentro, como foram Pedro, João, Tiago, como foram os apóstolos e os santos, mas respeitando cada filho na sua medida. Isso só é possível enxergando-os de verdade, e não é possível enxergar um filho se não for por meio do amor, que é o próprio Espírito Santo. Não se enxerga verdadeiramente um filho e uma filha no amor pela psicologia, pela história da humanidade, pela antropologia ou sociologia. Se enxerga verdadeiramente um filho por meio do amor. E Deus é amor. É a marca, então, a nossa compreensão de que a Sagrada Família existe porque é sagrada. E quem a torna sagrada é Deus, quando Ele é amado e adorado no centro de cada família. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.